de cozinha, Felipe Sica, que é Sim. super conhecido aqui, ele postou o seguinte, ó: a regra é a seguinte: quanto menos dependermos da indústria, melhor e mais saudável comeremos. Alguém aí saberia dizer qual é o próximo alimento que a indústria irá adulterar? É exatamente isso, né? A gente vê cada vez mais casos de câncer, né? Está ligado ou não está ligado? Cedo, né, nas pessoas, ou não. Exatamente, a nossa alimentação, eu acho que está diretamente ligado. Quer dizer, como tu disseste... E esses enlatados embutidos aí? Tudo. Não, E esse sabe tal que de eu agrobusiness acho? que diz que é maravilhoso. Tá, mas isso é uma outra coisa. Nem câncer, indisposição, estresse, as pessoas ou perdendo cabelo, ou tendo problemas de visão. Tu não sabe, esse tipo de coisa pode ser também consequência de uma alimentação dessa, né? Tudo pode ser consequência da alimentação, afinal, somos o que comemos. O que comemos, exatamente. A denúncia, ela partiu de um fiscal. Né, que não entrou no esquema, que não quis participar do esquema e, aliás, sofreu muita represália, e que notou que eles aceitavam a carne de animais mortos e não abatidos para fazer linguiça. E isso é proibido. A partir de então, ele juntou algumas provas e levou para a Polícia Federal, que começou a investigar, e é aquela coisa, né? Começou a investigar um frigorífico e passou para essa rede enorme, chegando a grandes empresas. Eles colocavam ácido na carne, não tinha proteína na carne, muita delas, porque compravam, a data estava vencida, eles adulteravam a data, pagavam o fiscal para o fiscal fazer vista grossa, de que nada tinha acontecido. E nós não estamos falando de pessoas miseráveis que ganham salário mínimo. Não. São servidores fiscais que ganhavam salários ao redor de 17 mil para mais. Sabe? São 33, o Ministério da Agricultura, aliás, o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, estaria entrando em licença para tratamento de interesses na próxima segunda-feira, ou seja, como hoje é sexta-feira, ele já estaria se afastando, cancelou o seu afastamento, cancelou a sua licença e ficou justamente para fazer isso, tá? Essa investigação, essa operação feita pela Polícia Federal detectou que as superintendências regionais do Ministério da Pesca e Agricultura, por enquanto, nos estados do Paraná, Minas Gerais e Goiás, atuavam diretamente. O secretário executivo do Ministério, chama Elmar Novak, casualmente eu recebo hoje a revista do Sindilat, que é o Sindicato da Indústria de Laticínios, onde tem até uma entrevista com esse secretário executivo. Anunciou que os 33 servidores citados nessa operação Carne Fraca, que investiga o comércio de carne adulterada, serão imediatamente afastados por ordem do ministro, né? A fiscalização no setor é complicada, pois os contraventores sempre encontram maneiras de burlar o sistema, o que é necessário é fazer uma limpeza na categoria para evitar irregularidades. A decisão é de afastar os funcionários no esquema, as carnes podres e uso de produtos detectados cancerígenos foi o que a Polícia Federal encontrou. Aí vem a desculpa, que os riscos são pequenos e tal. Nós somos tolerantes a algumas unidades de grandes empresas do ramo, como BRF Brasil, dona das marcas Sadia e Perdigão, JBS, dona da Friboi, Seara e Swift, estão entre as investigadas. Quanto ao mercado externo, Novak, que é o secretário executivo, não escondeu a preocupação com o impacto nas exportações da carne brasileira. Segundo o servidor do MAPA, o possível fechamento de mercados como Estados Unidos e Europa gera receio. A Friboi não era do filho de um ex-presidente? Não é. Isso é uma boataria. Não tem nada a ver. O filho do Lula não tem nada a ver com a Friboi, já ficou mais do que provado. Isso é boato, as pessoas insistem cada vez que falam na Friboi. Ele não tem nada a ver com a Friboi. Não tem nada a ver. Agora, o que o superintendente regional da Polícia Federal, Maurício Grilo, comentou é que 2 grandes partidos se beneficiavam, né, dessa falcatrua toda, que é o PMDB e o PP. Sempre acaba
No mesmo lugar. Não, porque tem as doações em dinheiro, né? A parte da propina que era paga para o Ministério da Agricultura era revertida para esses dois partidos e ele disse ainda que não está fora de cogitação e envolvimento de outros partidos também. Então é sempre a mesma coisa. Exatamente. Vai sempre para o mesmo bolso que não o nosso, entendeu? Vai sempre para o mesmo buraco. Que horror. Marno. Eu estou espantado com o que disse o ministro, desculpe que eu estou sem voz, Luiz Roberto Barroso. Eu gostaria que o telespectador da TV Pampa, todos os companheiros aqui da mesa prestassem atenção do que disse o ministro Barroso. O Brasil, um direito penal absolutamente ineficiente, incapaz de atingir qualquer pessoa que ganhe mais do que 5 salários mínimos, fez com que nós construíssemos um país de ricos delinquentes, um país em que as pessoas vivem de fraudes à licitação, de corrupção ativa, de corrupção passiva, de peculato, de lavagem de dinheiro. Isso não foi um acidente. Isso se espraiou pelo país inteiro, disse o ministro, para quem a corrupção é fomentada pela impunidade e pelo atual sistema político. Pela primeira vez, eu vejo um ministro do Supremo Tribunal Federal falar de uma forma tão simples e se sintetizar a verdade do Brasil. A impunidade, Chicão. A impunidade em tudo. Em tudo. Mas você vê as pessoas com... A mulher do Sérgio Cabral já foi para casa. Foi para casa. Sim, a mulher do Sérgio Cabral. Já foi para casa. Sim, a mulher do Sérgio Cabral recebe liberdade, tá? Porque eles têm 2 filhos, um de 10, o outro de 12, o de 14 anos, um de 10 e um de 14. que estão vivendo sob a custódia de um irmão do Sérgio Cabral. Tá? E são 2 crianças menores de idade, não tem com quem morar, com quem viver. Então, a justiça teria permitido, nessa circunstância, que ela fosse libertada para morar numa casa onde ela não tivesse acesso à internet, não tivesse telefone, incomunicável, duvido que consigam isso, mas essa é a justificativa, essa é a justificativa para que ela pudesse ficar, quer dizer, os beneficiados ou as pessoas que estão sendo prejudicadas seriam 2 crianças menores de idade. Ela que ainda está em prisão preventiva, né? Não foi agora, dona Magda. Não tem um trânsito julgado. Exato. Porque se condenar, ela vai para cadeia. Ok, mas... E os filhos... Foi essa a justificativa. Digamos que a justificativa por pior que seja a situação, ainda é em benefício de 2 crianças menores de idade que estão na companhia de um tio, né? Quer dizer... Eles não têm dinheiro para contratar babá. Não, mas não é a mesma coisa, Chicão. Tá, então agora, tendo filho menor, pode matar todo mundo. Não é isso. Eu quero só dizer o seguinte... Aí a justiça, assim, são 2 menores de idade, são 2 crianças. Eu só quero dizer uma coisa. Essa moça... é difícil, eu também fiquei pensando 2 vezes, mas são 2 crianças. Essa moça é advogada, não é advogada? É uma safada, mas as 2 crianças... A justiça faz tanta besteira, já largou esse bandido desse... Ela, com 2 filhos, quando ela cometeu o ilícito penal, ela não pensou que ela, tendo 2 filhos... Concordo. Esta senhora que mandava no palácio, que dava shows de ataques de histerismo lá dentro do Palácio Guanabara, não lembrou disso aí. Quando ela ganhava as joias, ela não lembrava. Que tinha os 2 filhinhos. Ele pode ser preso e vocês têm toda a razão. Estado paternalista. Não, agora a mãe chega, coloca uma bomba, mata 10 e o juiz tem que liberar porque tem 3 filhos em casa, menores de idade. Isso é palhaçada, hipocrisia, nada a ver. Não tem pena nenhuma. Até criança agora. Aí vem ao encontro do que disse o ministro, né? Porque a justiça é para os ricos, né? E não para os pobres. Se é pobre, a criança fica sozinha. Vocês têm razão, é verdade, mas... Difícil. É difícil de julgar, e concordo até, sabe? Mas eu vou dizer para vocês, já que soltaram esse bandido do Bruno... E tantos outros. E tá solto. Assassino. E no meio de um monte de criança ainda corremos o risco de ele ter a guarda do próprio filho... Pelo menos que essas 2 crianças que devem estar sofrendo loucamente por uma mãe maluca...
né? Não Ela sei. tem cara de maluca. Provavelmente vai ter que ter algum assistente social junto, alguma coisa assim. Nessa altura eu já nem sei mais o que é certo e o que é errado, mas são dois pobres inocentes que não têm culpa do pai e da mãe bandidos que tem. Agora, blindar de internet, telefone... Aí não, né? Não. Agora, E aí as crianças a vão ficar sem pergunta internet, é... telefone. Mãe, quem sabe tu volta. A pergunta é... Internet, telefone. O Brad Pitt... O Brad Pitt separa da Angelina Jolie. Para ver os filhos, ele tem que ter um acompanhamento de alguém da justiça americana, etc, etc, etc. Você vê a diferença. Posso te dar a resposta? Pode. Lá não é Brasil, né? Pois é. Brasil é o país da gandaia, né? Então, pelo amor de Deus. Brasil é o país da gandaia, né, querido? Haja visto o que nós estamos vivendo, né? Às vezes eu não acredito, sinceramente. Não, mas às vezes eu tô aqui para te lembrar. Eu tô aqui para te lembrar, querido. Tô aqui para te lembrar. Falando Não me chama nisso, de querido que eu gosto. O ministro da Justiça que esteve hoje em Porto Alegre, né? Não sei se está ainda. Sim, esse está envolvido também com a carne fraca. Com a carne fraca. Talvez tenha carne fraca. Talvez tenha carne fraca. Do Osmar, né? Aquele ministro Osmar Serraglio, né? Então ele veio para Porto Alegre para falar sobre segurança, mas acabou dando explicação sobre a carne fraca. Ele falou com que é apontado como o líder, enfim, o grande chefe, né, da tal da quadrilha. Da carne fraca. Da carne fraca. E ele ligou, certa vez, para falar sobre o fechamento de um frigorífico e chamou esse homem de grande chefe. Daí, chamando ele de grande chefe, a Polícia Federal ficou de olho, né, no ministro, e ele explicou o seguinte: ele era o grande chefe na época, porque ele era ele era o superintendente do Paraná da Agricultura. Ele ligou para saber o que estava acontecendo, porque fica perto de uma região que ele tem o seu eleitorado e um frigorífico já tinha fechado na região, então diz ele que ficou preocupado com a situação e que ligou. Do desemprego das pessoas. Exatamente, que ligou para saber, e aí depois até recebeu uma ligação de volta dizendo que o frigorífico não seria mais fechado. Essa foi a explicação do nosso ministro da Justiça, que tristemente também aparece numa ligação. Até também. Que ponto ele está envolvido ou não, a gente Eu não acho sabe. interessante o sobrenome dele, Serralho. Não, Serralho, todo mundo sabe o que é Serralho. Serralho era onde o sultão confinava suas esposas, o Serralho. Então ela ficava no Serralho. Nenhum homem podia entrar no Serralho, só os eunucos, né? Só os eunucos podiam entrar lá, porque os eunucos não tinha problema. Então elas ficavam confinadas no Serralho, né? Eu acho tão interessante, é um nome italiano aí. Agora, a propósito dessa operação carne fraca, entre as pessoas suspeitas, né? Entre as pessoas suspeitas, entre esses fiscais agropecuários e empresários do agronegócio, enfim, que teriam envolvimento, tem uma funcionária que teria recebido como parte como benefício um imóvel aqui na nossa cidade serrana de Gramado. Teriam duas pessoas que nas investigações da Polícia Federal teriam recebido ou teriam investido o seu dinheiro, ou receberam, né, como parte de propina, um imóvel em Gramado. Duas pessoas, uma é uma mulher e a outra é um homem. E a Polícia Federal bateu nos lugares, né? Num deles o apartamento estava vazio e no outro viram que a pessoa não era a que eles estavam procurando, né? Tinha um senhor lá, um homem, e aí a polícia viu que não era a pessoa que eles estavam procurando. E no apartamento da mulher, na funcionária, na servidora essa do Ministério, na fiscal, não tinha ninguém, o apartamento está vazio, enfim. Mas falando em envolvimentos, quem teve o seu nome também, pelo menos nessas citações extras que estão acontecendo, né, pelos veículos de comunicação, enfim, que estão... A gente não sabe, porque a lista não foi apresentada ainda, né? Mas estão sendo citados, está o governador de Santa Catarina, o Raimundo Colombo, né? E ele, pela primeira vez, disse que não sabe se é verdade isso, mas que se estiver citado, ele disse desconhecer as doações da Odebrecht em Caixa 2, de alguma de suas campanhas, mas que se isso realmente aconteceu, ele vai ter que responder por isso, vai ter que dar alguma explicação. Não disse absolutamente nada de diferente, né? Fez o que tinha que fazer hoje, ele estava
Ele estava num determinado evento, assinando alguns projetos de novos valores de salário mínimo em Santa Catarina, enfim, perguntado o que foi por uma emissora, uma entrevista à imprensa, que ele teria tido o nome dele citado, e ele disse que não tem conhecimento, mas que se isso aconteceu, se aparecer o nome dele, ele vai ter que responder por isso. E se isso aconteceu, deve ter sido dinheiro de campanha em Caixa 2, que deve ter sido declarado, como todos os outros, mas não negou, mas ele disse que desconhece se houve algum mau negócio feito, enfim, né? Que afirmou que a Odebrecht nunca teve negócios oficiais com o seu Estado, pelo menos durante o seu mandato. Isso ele assegura que a Odebrecht nunca teve nenhum negócio com o Estado de Santa Catarina, mas se alguma outra coisa, assim que ele tomar conhecimento, ele vai responder. E como no Brasil tudo se confunde, né? O brasileiro adora confundir as coisas, sabe? Quem teve de dar explicação hoje sobre a carne fraca? Tony Ramos, que é o garoto propaganda. Ganhou muito dinheiro, da Friboi. Né? Não, ele ainda ele ganha. E ele disse, inclusive, que tem até, né, ele disse, tenho carnes deles no meu freezer. E ele falou, gente, não tem nada a ver com isso. Eu fui contratado para fazer. Mas no Brasil tudo se confunde. Né? O brasileiro confunde tudo. A publicidade que faz essa transação, né? Tem nada que cobra o cachê, tem nada que ver. O Roberto que saiu bem dessa. Magda, eu só queria fazer uma pergunta para você. Para mim? De observador de todo esse tititi da carne fraca. Eu quero saber se o povo vai boicotar essa marca. Acho que sim, até... Essas marcas vão ser boicotadas. Mas eu vou te dizer uma coisa. Se essas marcas forem boicotadas, elas vão necessariamente quebrar isso aí do mercado. Aí eu acho que foi feita a justiça. Porque se a justiça não partir do povo, o povo tem que receber carne fraca, carne envenenada e tudo bem, porque aí é demais. Papelão. O Chicão, na realidade, eu acho que as pessoas vão fazer, não como boicote, que eu acho que deveria ser feito, entendeu? Eles deviam acabar com isso. Sabe? A população deveria fazer isso, que é a arma, o instrumento que ela tem. A maior. Que eles não sabem que tem essa força, né? Mas de medo, né, Chicão? Agora eles vão ver ovo em cavalo, né? Agora, o Chicão é carne fraca. Mas eu não como carne vermelha. Não, você não aguenta, não pode ver mulher carne fraca. Carne fraca. E no barranco, tu come o quê, Chicão? Não, como sempre frango. Frango, às vezes aí peixe é melhor. O frango tá na barca também. Mas o frango ainda é melhor que a carne vermelha. Mas o problema não é a marca, gente. Tem que cuidar a marca. São as marcas. Não vamos agora crucificar. Generalizar. São as o barranco marcas. até tem uma fazenda Tem, que ele cria. é que eles que criam. É completamente diferente. Não, mas é que eu não sabia que tu não comia carne vermelha. Muito pouco. Vamos mais dar peixe, voz aos Vamos dar voz aos nossos telespectadores. Exato. Boa noite. Já trabalhei em matadouros. Há anos isso vem acontecendo, remarcando validades de carnes embaladas, amaciante para carnes duras ficarem macias, corante para ficar vermelhinha. Há anos vem acontecendo. Fiscais chegavam a deixar os carimbos no matadouro para os funcionários fazerem o seu serviço. Manuel Azevedo. Tá aí. Depoimento. Boa noite, dona Magda. Leite com soda e formol. Agora carne com produtos químicos proibidos para embelezar a aparência da carne. Com o que nós andamos nos alimentando, essa gente tem o que na cabeça? Pena de morte, muito pouco para esses retardados. Jorge da Marcenaria, o Jorge que está sempre conosco. Agora, a carne brasileira vai ser difícil ser exportada agora. Com tanta carne que nem a Argentina, a australiana. Uruguaia. Uruguai, que são bons. Total. E aqui o nosso telespectador pode começar a encomendar as pizzas. Pizza. Olha aqui, ó. Vai sobrar carne no mercado. Essas pessoas ouvem o que elas querem. Defender a soltura de uma pessoa por ter filhos, aí sim, por isso está tudo desse jeito. Ela que tivesse pensado nos filhos antes de fazer o que fez. Sempre tem um porquê para tudo, nada é realizado com sucesso. Estou com o Chicão, me sinto representada quando ele fala. E não esquece, Magda, todos temos direito de discordar. Às vezes me passa que tu pensa que só tu o que fala é correto. Para que essa agressividade, Patrícia, de Pelotas? Tá todo mundo falando, dando a sua opinião. Tu acabou de dizer que eu e o Marne, a gente tinha razão. Eu acabei de dizer que eles tinham razão. Um abraço a todos, Patrícia de Pelotas. Ouve até o final, antes de criticar as pessoas.
Dona Magda, eu gostaria de fazer uma homenagem a um país... Uma grosseria, assim, mas ímpar. é verdade. Tô mal-humorada hoje. A Irlanda, hoje é o Dia Internacional da Irlanda e por isso da festa de São Patrício que vai acontecer aqui em Porto Alegre. Já está acontecendo. As pessoas que não estão na festa estão furiosas. Tá bom. E eu trouxe aqui para mostrar para vocês o maior romance da história da literatura inglesa. Esse cidadão... e aqui, mas já esse tá cidadão... forte. E o olha para lá. Tá bom, sim senhora, obrigado. Esse cidadão irlandês chamado James Joyce criou esse romance que foi publicado inicialmente em 1921, quando ele foi lançado nos Estados Unidos, foi queimado em função da linguagem aplicada. Logo após, os americanos resolvem transformar esse livro que eu estou mostrando para vocês agora aqui, Ulisses de James Joyce, no maior romance da literatura de língua inglesa. Esse cidadão aqui, James Joyce, ele tinha conhecimento de 20 línguas. Ele conhecia sânscrito, ele conhecia Yiddish, conhecia uma série de línguas. E o linguajar desse livro, o principal personagem chama-se Penélope. O linguajar desse livro é um linguajar que ao mesmo tempo é chulo, mas de outro lado ele é totalmente erudito. Então se torna um livro, às vezes fácil de ser lido e difícil de ser digerido. Porque ele é um livro extremamente difícil, complexo, mas ao mesmo tempo extremamente fácil. É uma coisa fantástica. É um clássico, né? Sim, Ulisses é o maior clássico da literatura de língua inglesa. Os americanos, você não chega numa casa dos Estados Unidos que não tenha um exemplar desse livro aqui. Nem que seja para bonito. Porque tem muita gente que não lê nada. Tem muita gente que tem livro e prateleira para bonito. Cheio de bibliotecas. Um amigo meu em São Paulo comprou uma biblioteca pronta. Mas não importa. Como tu lê? Eu me apaixonei. Meu amigo, meu irmão, não li nenhum. Eu não li nenhum livro. Mas faz uma presença. Agora, eu quero dizer para vocês, a terra dos gingers, né? A terra dos gingers, dos ruivos, a Irlanda, da língua do gaélico. Eu não conheço a Irlanda, eu gostaria de conhecer a Irlanda, aqueles monumentos, os celtas, os druidas. Faz o que a Carla Krieger disse. Todas as noites antes de dormir, tu mentaliza a tua viagem à Irlanda e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Mentaliza que tu vai. Dona Magda. Sim, senhor. Primeiro, eu queria dizer que é uma babaquice essa história de St. Patrick. Nós não temos nada a ver com a Irlanda. Nós não temos nem 2% de colonização irlandesa no Brasil. O Brasil não tem nada de Irlanda, não existe nenhuma afinidade com a Irlanda. Se fosse uma festa com a Alemanha, a Polônia, a Itália, tudo bem. Isso mostra que é a macaquice da festa. Estou fora dessa operação. É a cafonice. Agora, cafonice total, como você falou. E eu estou todo de azul. Relojaria azul, X Games, Ox Prada azul, camisa gola azul, em homenagem a 2 azuis. Ao Grêmio Futebol Porto Alegrense, que é orgulho de ser gaúcho, e também ao Leicester, que se classificou para as quartas de finais. E adorei, da Champions League, e adorei o sorteio do Internacional. O Internacional já está eliminado. Não diga isso, hein? Não, com o Corinthians não passa, porque vão roubar do Internacional. Então não joga. Vão roubar bem roubado. Então não vão joga. roubar bem roubado do Internacional. Hasta la vista, Colorado. Viva Corinthians, todos somos paulistas. Posso falar, hein? Itaquerão, assim, o que é isso? Aqui, ó, Sou Grêmio Futebol Porto Alegrense. E tem que ser. Não tem nada a ver com o Colorado. Tem que ser Corinthians. Sou Corinthians. Corinthians é Brasil. Tá bravo? Né? Bem feito esse sorteio. Tá tinha as barbadas para ele pegar, pegou logo o Corinthians. Não tinha tanta barbada, tinha não. O Sport é barbada. Corinthians odeia o Internacional. O Sport é uma já troca perdeu do o Campeonato Nacional. E outra coisa, o Corinthians vai roubar do Colorado. E vai roubar bastante, sabe por quê? Porque não vai ser a primeira vez. O pay-per-view é mais interessante. Para o Corinthians. Quem assiste o Internacional no mundo inteiro? Ninguém, che. ninguém. Agora, Corinthians, todo mundo vai. Então tá. Grande Corinthians, vamos nessa. Não precisa ter jogo, dá vaga pro Corinthians. Mas tem que fazer mesmo. Não joga, nem joga. Dia 5 de abril, tá? O primeiro jogo
no Beira. O Corinthians... E o segundo, dia 12. Aqui o Corinthians tira um empate lá, ganha. O seu roubado. 12 na Arena Corinthians. Vai ser roubado. O senhor Chicão Vamos lá, fala, Mário Barcelos. Tão inteligente. Às vezes ele dá uma de Vitorino. Ele dá uma de Mas por Vitorino. quê? Patrício, São Patrício. Mas é uma festa que eu sei que não tem. Eu fui o primeiro a dizer ontem aqui que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Então... Eu estou fazendo uma homenagem ao Dia Internacional da Irlanda. Por que tu não faz o Dia Internacional ao Quênia? Tá, Por que tu não faz o Dia Internacional ao O Quênia não tem nenhum James Joyce. Não tem James Joyce. Eu tenho duas coisas a dizer, com licença. Com licença. Primeiro, eu preciso que tu leia depois no WhatsApp que o senhor Júlio César Santana mandou, porque ele intercedeu lá na esfera. Eu estou tentando achar aqui, E outra coisa, eu vou dar uma razão para hoje Júlio ser um César? dia... Santana. Uma razão para o dia de hoje ser importante. Hoje é o dia do aniversário do Max, nosso querido colega. Então, hoje tem tempo São Patrício. É o aniversário do Max, tá? Então, é o dia importante, tá? Por isso que agora a Carla vai tentar falar. Júlio César Santana, por favor, escreva agora Júlio César. Porque a gente não consegue localizar aqui, tá, Júlio? Ô, Magda, enquanto isso... Deixa a Carla falar que ela tá Olha aqui, ó, Carla, não adianta fugir para a pizza. Esqueceu que semana passada avisaram que o queijo também estava... Não tem chance. Olha aqui, ó, se corrermos, o bicho pega, se pararmos, o bicho come. Exatamente isso, o Américo de Porto Alegre. A gente não consegue achar. Júlio César, por favor. Uma curiosidade sobre o dia de São Patrício, a Carla, inclusive, veio no dress code. Cuidado que o Chicão vai se ofender. A Carla veio no dress code, veio de verde. Por que verde? Porque o São Patrício, o símbolo que era um imigrante. de São Patrick's Day é um trevo. E ele, quando ele canonizava pessoas, ele usava um trevo de 3 folhas para representar a Santíssima Trindade. Por isso que o trevo e por isso o verde de São Patrício. Não tô conseguindo. É que eu tô aqui procurando também junto com a Carla, vou deixar só a Carla procurando isso aqui, só a Carla. Uma informação para aquelas pessoas que querem saber da passagem do ônibus. A IPTC mandou para o CONTU, que é a comissão que resolve o preço do ônibus, tá? Uma proposta do valor da passagem, depois de todos os seus estudos, R$ 4,05, certo? E pede ao CONTU que analise e libere o quanto antes possível. O que vai acontecer? O CONTU provavelmente vai levar ao redor de uma semana para avaliar, né? E deverá aprovar esse valor de R$ 4,05. Nós já sabemos que as empresas de ônibus não vão aceitar, porque eles querem R$ 4,26. Aí o que vai acontecer? Vão entrar com recurso, ou o Tribunal de Contas ainda não vai terminar o estudo. Talvez isso haja uma reversão, haja uma alteração, mas a IPTC está querendo evitar uma greve, evitar paralisação, pelo menos tentar resolver um meio termo isso aí, para que haja um ajuste no valor da passagem, porque senão vai parar todo o transporte. Não sei no que vai dar, mas foi o que aconteceu no dia de hoje. A IPTC tomou essa atitude, o presidente da IPTC comunicou que encaminhou para o CONTU, que é o órgão que analisa a planilha né, e autoriza ou não o aumento da passagem para R$ 4,05. Pode ser que tenhamos, provavelmente vamos ter um desdobramento ainda sobre isso, porque não vai agradar a todos. Minha cara dona Magda Beatriz, algum tempo atrás, eu e o Chicão, acho que foi eu e o Chicão, nós falávamos aqui de Portugal e tal, das pessoas, começamos a elogiar Portugal, como elogiamos outros países, Uruguai e tal, etc. A Irlanda. A Irlanda, mais ou menos. Aí o cidadão ligou para mim e disse, por que tu não vai embora para Portugal? As pessoas têm essa mania aqui. Por que não vai embora? A gente vai embora. Tudo é CPF. Bom, aí eu fui fazer um levantamento, apareceu hoje no Jornal O Sul, inclusive, em 7 anos, quase 100 mil brasileiros, netos de portugueses, tiveram um passaporte, conquistaram o direito de ter o passaporte da República Portuguesa, que é um passaporte bonito, vermelho, aquela coisa toda e tal. Por que será que os netos dos portugueses
querem ter o passaporte português. Primeiro, morar em Portugal é uma beleza, as pessoas que conhecem, como eu, já estive lá tantas vezes e tal. Mas o passaporte português dá direito a trabalhar em qualquer país da União Europeia e, com o passaporte português, você não precisa de visto para entrar nos Estados Unidos. Não precisa de visto para entrar nos passaportes em português, você passa lá, não tem problema. Então, eu não quero ir embora para Portugal. Agora, que viver em Portugal é bom, que viver em Portugal, se você anda nas ruas sem assaltos, você pode sentar numa praça. A cidade é perfumada. Isso, hoje, agora nós estamos terminando, vamos entrar agora lá, entra aqui o outono e entra lá o quê? Primavera. A primavera. Então, a primavera é de maio lá. Lisboa fica linda, florida, aquela Avenida da Liberdade, aquele jardim ali do Parque Eduardo VII, que é uma beleza, por favor. Agora, porque a gente elogia um país, não, tu tem que ir embora para lá. Por que essa agressividade das pessoas, Chicão? As pessoas estão de mal com a vida, são mal resolvidas, são nada a ver. Por isso que para mim não existe essas pessoas aí. Olha, assim, ó, no WhatsApp, aqui no Facebook do Atualidades Pampa ou aqui no e-mail atualidades@pampa, muitas pessoas perguntando pelo Vitorino. Vitorino está em São Paulo ou em Brasília, passou a quinta-feira e a sexta, na segunda-feira ele estará de volta. Regina Barbosa do Atualidades, do Facebook, diz assim: Cris Lindona, Uca Galimberti, acharam pelos do Tony Ramos na carne da Friboi. Cláudio Vargas, estou assistindo, adoro o programa. Josi Silveira, adoro vocês, esse programa é show. De Omar Marini Berton. Olha, estou super bem acomodada no sofá, só para assistir este programa, sou de Erechim. Guido Schlemmer, de Esteio, abraços a todos, assisto quando posso. Pri Andriotti, cadê o Vitorino? Acabei de te dizer. Magda, por favor, pede pro Chicão tirar os óculos um pouquinho só para ver os olhos dele. Brincadeira, acho ele o máximo, sou de Erechim. Eva Carvalho, oi a todos da Atualidade Pampa, me alegram na madrugada, lindos todos, adoro vocês, me divirto com o Vitorino. Eva de Pelotas, Eva Carvalho, kkk, tô com um olho no Face, outro na Atualidades, falta só o Vitorino para completar a bancada. Muito bem, agora... Notícias. Hoje de manhã a polícia prendeu o suspeito da morte daquele rapaz, são tantas mortes, né, nos últimos tempos, do rapaz que estava fazendo doutorado na UFRGS, 20 anos. Né, na Universidade Federal. Não é suspeito, é o assassino. Sim, mas a gente chama como suspeito. Não, mas ele disse, eu que matei. Eu confesso, né? Eu confesso, então. Eu confesso. E o que acontece? Ele disse que se assustou com o movimento, né, quando ele foi tirar a mochila e que acabou matando. Tá aí, ó, eles entraram na casa dele, ficaram por ele. Exatamente, é o Denis da Silva Maduré, de 19 anos. E esse é o outro comparsa, ali a EcoSport. Esse comparsa, ele entregou o nome do comparsa e eles usaram essa EcoSport para circular e para encontrar a vítima certa e escolheram esse menino. E o dono da EcoSport, que está sumido... O outro chama Valmir William Pacaí. Pacaí, ele tem 23 anos e é morador de uma casa muito boa, de classe média, né? Os pais são trabalhadores. A mãe estava chegando em casa do trabalho, depois do trabalho de uma clínica muito boa. Então, assim, que tristeza, né? Porque quando a gente pensa assim, não, as pessoas estão roubando para comer ou roubando porque não tem como alimentar. Enfim, nada justifica. Agora a gente vê que o crime, ela vai muito além, né? Essa foto é do Valmir William Pacaí, de 23 anos, que é o que está foragido. Ele que é o dono da EcoSport, ele que dirigia, e o outro rapaz que foi quem atirou, quem matou, o Masahiro Hattori, esse aí, ó, que estava em casa e quando a polícia chegou, ele disse, eu já sei, moço, o que o senhor veio fazer, sou eu e tal. Esse é o Hattori, é o rapaz que foi assassinado. E ele disse, a gente já tinha assaltado antes, a gente já tinha feito um assalto, e aí a gente estava assim, de banda, aí quando viu, achou que ia assaltar. Disse, por que tu matasse ele? Eu não sei, me assustei na hora que ele foi me entregar a mochila e tal. Eles têm 2 entradas na polícia, os dois.
ele nunca tinha matado ninguém, o que vai contra a teoria do Gustavo Vitorino, Eu acho que das bolinhas, das não sei o quê. Eles tinham 2 entradas na polícia por tráfico de drogas e talvez por uso de arma, alguma coisa assim. Não, o que eu acredito é que existem as duas coisas. Existem esses que disputam, mas não quantos eles conseguem matar, assim como existe esse ladrão inexperiente que fica assustado. Fica assustado. Hoje eu peguei o Uber e vim aqui, ele disse assim, Carla, eu já fui abordado e aí eu fiz tudo lentamente, tudo que eles me pediram, entendeu? Desço do carro, não vou fazer nada, e essa corrente, pode pegar, pode levar, tu tá brincando, ele disse, tira logo essa corrente, tá bom, eu vou tirar, bem devagar. Porque e aí ele concluiu, porque eu acho que eles estão mais nervosos do que nós que somos assaltados. Então, qualquer movimento, eles agora estão atirando. Eles não pensam 2 vezes e atiram mesmo. Essa é a nossa Mas sabe, Magda, eu acho que a grande medida que o governo poderia tomar, o governo federal, seria uma medida de pulso e de coragem. Era liberar a importação da carne estrangeira, sem imposto, e falar para a população consumir a carne estrangeira. Eu acho que aí ia matar com essa operação. Porque essa operação tu só mata no bolso. É no prejuízo financeiro para essas grandes corporações. Então, a partir de hoje, está liberada a carne australiana, da Nova Zelândia, do Uruguai, da Argentina, entra no Brasil sem imposto. Então, essa indústria brasileira, que se orgulha tanto da vaca, do boi, do bababá, que é uma grande safadeza, ia ter um prejuízo grande. E aí ia poder se reciclar. Eu acho que é isso aí que teria que fazer. Acho que eu não vou dizer que eu não concordo contigo, só que não é toda a indústria que problema é que esse não é todo é que gera o Brasil. Tem que saber se é mais que 50%. São os maiores frigoríficos. Então, são os maiores, tem que eliminar a operação. Tem que ser pela maioria, né? Com o dinheiro do BNDES. Não acredito que alguém tenha, como eu diria assim, vou usar uma palavra elegante, pulso para fazer isso. Não tem, mas por isso que o Brasil está assim, ninguém tem pulso, ninguém tem nada. Por isso que eu acho que o povo tem que sair para a rua e partir para as ganhas mesmo. Porque senão vai ver um filho com câncer por causa que tem que enriquecer o dono da Sadia que está comprando um jatinho para jantar com a mina em Buenos Aires. É isso aí que é a realidade. Então você é um otário comprar a carne desse cara aí. Quer matar o teu filho? Para comer uma parrijada lá. É, uma parrijada lá. Exatamente, ele come uma parrijada. Claro, aqui lá em Palermo. É isso. Ô, Chicão, o nosso telespectador Giovanni, de Novo Hamburgo, está dizendo o seguinte, o Dali está de volta e o ódio dos gremistas só engrandece o Internacional. Isso aí. Veio represália. Acho que o Internacional, ele está na 2ª divisão, já é roubado pelo Juventude, que é o filho da picada. Essa foi demais. O Internacional está acontecendo um fenômeno, cara, que é interessante observar isso. Tu te apequenar, o Vasco da Gama no Rio é a mesma coisa. Acabou. Ele ficou tanto na Série B que de grande ele se tornou pequeno. Tem grifes, por exemplo, a Leves era uma grife que era o show na década de 70, todo mundo queria vestir. Hoje o pessoal nem sabe o que é a Leves, usa outro tipo de grife de jeans. E no futebol acontece a mesma coisa. O time se apequena. A Portuguesa de Desportos era grande no Campeonato Paulista, acabou. Na época do Pelé. Terminou. O Internacional, se ele não ganhar essa Série A, essa Série B, desculpe, e não voltar para A, e não fazer o que a Cris disse, elimina Corinthians e cala a boca dos Chicão, Tofani da vida e gremista, ele vai se afundar. Agora, perdeu pro Ju, mas não é demérito perder pro Juventude. Pequeno, bom, mas aí foge aí é aleatório. Mas o prestígio já era. Começa a perda de não prestígio. Necessariamente, mas perder pro Ju, eu não vejo demérito. É uma coisa que você ser barrada numa casa noturna hoje, alguém te perguntar quem é você, loira? Tu tá perdendo teu prestígio, porque você tá anos na televisão e tu tem que ter todas as honras para passar. O Internacional, com toda essa glória do passado, nada. Ele não poderia ter esse tipo de prejuízo que ele está tendo. Olha aqui, nós falamos dos ministros, falamos mal e falamos bem e tal, e esquecemos não esquecemos, mas vamos comentar que na visita do ministro da Justiça, entre outras coisas, ele veio aqui também e confirmou, né, a construção de uma prisão dessas federais aqui no Rio Grande do Sul. E o governo do estado, com o aval do prefeito de Charqueadas, sugeriu a cidade, o município de Charqueadas, para essa construção que os presídios federais para 200
presos que o governo está disposto a construir e diz que o período de 1 ano é mais do que suficiente. Então, Charqueadas é um dos municípios para receber um destes presídios. Agora, o município de Charqueadas deveria ter um benefício de contrapartida. Sim, né? mas terá, né, Chicão? Grandes benefícios para brigar Mas no presídio. o prefeito quis também, né? O prefeito quis, porque disse que vai ter emprego, vai ter coisa, sabe? Vai ter Tem mais dinheiro do governo federal. Tem 4 presídios lá já, né? Não é isso? Já tem atrás da colônia, aquela que eu atrás da comentei colônia com vocês, penal, que né? tem um trabalho muito legal e que, aliás, eles iam apresentar para o governador, devem ter apresentado essa semana, que faz com que os detentos tenham uma possibilidade de ter um novo ofício, né, na vida, né? No caso, eles plantam, né? E o prefeito, ele quer, Chicão, porque dá emprego. Agora, esse presídio federal, a gente não pode dizer assim, mais um presídio vai desafogar o presídio central. 200. Não, e não é nem isso. Não é para desafogar o presídio central. São presos de alta periculosidade, que vem selecionados de fora ou daqui. São os traficantes, os grandes traficantes, né? Os grandes chefes de quadrilha. Não é assim para desafogar o presídio central. Para desafogar o presídio central, precisa do presídio de Canoas. Agora, primeiro lugar. Esse menino aí que matou o estudante, ele deve ter uns 20 anos de idade, né, mais ou menos? 20. Ele vai ser muito bem recebido na cela, viu? Vai, porque ele é muito bem recebido. O que vocês estavam falando? Não, do menino esse que assassinou. 19 anos. 19, vai ser muito bem recebido na cela. Você vai ser muito bem tratado na cela, viu? Olha aqui, boa noite a todos. Olha, amigos, eu trabalhei há 10 anos em uma empresa gigantesca chamada Sadia. Vocês não sabem nada. Eu trabalhei na preparação de massas, de embutidos, salame, salsichão e mortadela. Vocês não fazem ideia do que eu via lá. Carne verde podre, não dava para aguentar o cheiro. Daqueles, não sei, pedaços de carne de frango e lombinhos de porco verdes e podres. A gente botava no moedor e dele tempero e corante mais. E depois saía cheirosinho. Tinha carnes que o pessoal usava para jogar futebol e depois ia para o processamento. Não pode ser. Eu só pensava, esses granfinos que compram isso são os trouxa mesmo. Eu conheço bem e muito bem. E vocês, trouxões. Obrigada, Maicon. Como tu é querido, viu? Tem toda a razão. Acabou com o nosso churrasco de hoje. Ninguém vai comer churrasco. Tem um aqui que diz que vai fazer churrasco amanhã. Tem um que disse, eu já estou com meu churrasco pronto. Tem um telespectador aqui, eu vou achar. Que tanta gente escreveu e a gente foi passando. Mas nem tudo está perdido. Mas eu fiquei, eu acho que um pouco nauseada. Agora, Cris, o Brasil tem o maior litoral, que eu acho, do planeta. 8.500 quilômetros. Pois nós não temos uma cultura pesqueira, uma vergonha também, né? Daqui a pouco esses caras aceitar carne envenenada, vai pescar. Porra. Boa noite, caríssimos. Peixe, o Chile produz mais peixe que não é nada naquela cor. Salmão, olha, Maicon, obrigada, viu? Acho que eu vou levar esse teu e-mail para casa, porque eu vou fazer dieta. De todo dia eu vou ler esse peixe e-mail. Não, e quem faz a dieta da proteína? Boa noite, caríssimos integrantes da bancada. Com relação aos filhos menores de idade, adolescentes do casal Cabral, será que a justiça não teria sido feita e resguardo a formação do caráter e personalidade dessas crianças se tivesse sido mantida sob a tutela do tio ou de outra pessoa de caráter ilibado? Abraço. Viu, Patrícia, que jeito mais elegante que a Denise Goulart de Munhoz deu de contrariar a minha premissa? Tá certo, tem razão. Quem sabe o tio ainda é melhor que essa mãe bandida. Eu acho isso aí, Magda, a coisa mais surrealista que tem. A criança está sofrendo porque o pai roubou 200 milhões de dólares do Brasil. Não é. E a mãe, ela vai ter trauma, está sendo cuidada por tio. Que é isso, che? Essa mesma criança na antiguidade, ela seria tirada do convívio social, porque ela é filha do mal. Mas ia dar para quem? O filho do mal está nascendo mal ali, na essência. É que nós somos tão nada a ver nesse país, mas também, né? Todo mundo comendo carne. É muito Vamos beber. Daqui a pouco a bebida da envenenada. Frango com papelão, frango com papelão. É um franguinho que já sai limpinho, com papelão. Peixe, e essa história de carne com papelão era coisa da China, né? Aqueles pastéis que faz.
hein? Na China, há quem diga que é 70% papelão e 30% carne. Tem muita folclore. Uma coisa boa, vamos comer feijoada. Vamos comer feijoada. Essa gente é muito obesa, pode emagrecer Vamos comer feijoada, então. Vamos comer feijoada. O obeso da mesa não tá. Hoje é O sexta-feira. obeso da mesa não tá. Ele vai ter problema com a carne. Será que ele vai... Agora ele vai nos dar churrasco de papelão. Pra que nós vamos contar isso pra ele? Por isso que ele não te deu carne, te deu asinha. Porque ele já sabia, porque ele sabe tudo, ele é o papai, sabe tudo. Ele sozinho adora comer linguiça. Ele já sabia que a A linguiça também tá podre. Que toda essa linguiça... Ele gosta muito de linguiça. Ai, parou. Eu acho que o cara que faz churrasco no fim de semana é um grande babaca, não faz isso. Fica lá com salzinha, hein? Botando carne podre. Aquele é B pra beber, rapaz. Vocês me dão licença de presentear os nossos telespectadores com uma feijoada. Aí não tem problema. Não tem problema, né? Então vamos lá. Hora de a gente presentear os nossos telespectadores, tanto do WhatsApp quanto do e-mail, com a feijoada da Devassa. Lembra? Então, é uma frase. Nós vamos presentear um do WhatsApp e outro do e-mail com uma feijoada da Devassa. Você tem que escrever a frase que o Mário Barcelos vai dizer, exatamente como será dita, e colocar o seu nome completo, o número do seu documento. Pode ser o RG ou pode ser o CPF. Fica a seu critério. A frase que o Mário vai dizer é... Simples e direta. Não está valendo ainda, não é essa frase. A frase é... Hoje é sexta-feira, é dia de Devassa. Hoje é sexta-feira, é dia de Devassa. Ponto. Mais simples e possível. Não tem. Hoje é sexta-feira, é dia de Devassa. Ponto. Magda, valendo a partir de agora, uma feijoada para quem acertar a frase no WhatsApp e uma feijoada para quem acertar a frase no e-mail. Sabia, Magda, que a criatividade hoje do meio de locomoção é muito legal. Tem um taxista, o Maneco, que ele inventou o táxi balada. Tu entra dentro do táxi, é música eletrônica a mil, é luz negra, papapá, é champanhe, balada, e o táxi fica rolando pela cidade, tu fica papapá fazendo festa com a tua namorada lá dentro. Táxi balada. A criatividade tu já chega quente na balada. Ou tu muda de lugares, mas ele não bebe nada, hotel daí, né? Ele não bebe nada. Eu já tenho aqui, ó, do e-mail, Rafael Pereira. Hoje é sexta-feira, é dia de Devassa. Rafael Pereira. Não mandem mais, porque o Rafael já ganhou a feijoada do e-mail. Tá? E a Tatiana Sofia ganhou aqui no WhatsApp. Hoje é sexta-feira, dia de Devassa, e já mandou o seu RG. Tatiana Sofia? Um plágio aí, né? Exatamente. Sofia, então tá. Então, o seguinte, Tatiana Sofia, do WhatsApp, e o Rafael Pereira, do e-mail. Cada um de vocês tem direito a levar um acompanhante para degustar a feijoada lá. Agora, mais... Só um pouquinho, Chicão, por favor, da Devassa, vou ficar aqui, eu vou pro WhatsApp agora. Tá, mas... Fala amanhã. Não, querido. Vou pro WhatsApp. Querido, eu só quero concluir eu tô cheio de WhatsApp aqui. Tá, então assim, ó, a partir de amanhã, todos os sábados, a partir de amanhã, meio-dia, o seu nome tá lá, tá liberado, vocês podem levar o acompanhante, não tem prazo de validade. Qualquer sábado que você for, o seu nome tá lá, tá liberado. Obrigado por participar da nossa brincadeira. Fala, Chicão. Não, eu já falei que... tá. Posso dar uma notícia? Pode. Muito, muito, muito legal. Tá acontecendo no Brasil a São Paulo Fashion Week, que é a principal semana de moda do Brasil, uma das principais da América Latina. E quem chamou a atenção na São Paulo Fashion Week do primavera, já é primavera-verão na São Paulo Fashion Week 2017, foi uma modelo, uma ex-modelo de 67 anos que foi contratada para desfilar pela grife Uma, a modelo Susana Kertzer, que foi modelo, né, quando lá pelos seus 20 e poucos anos, e aí a grife Uma resolveu contratar a Susana para desfilar na São Paulo Fashion Week. Ela foi ovacionada pela plateia, os fotógrafos, os repórteres, todo mundo queria entrevistar a Susana. A sensação da São Paulo Fashion Week não foi uma modelo, uma Uber Model ou uma Angel da Victoria's Secret, não, foi a Susana, de 67 anos. Coisa linda, né? Viu só? Sempre. Sem máscara. Beleza, tá aí ela. sempre. Tá aí ela. Linda. Ela disse que ficou surpresa com toda essa repercussão dela desfilando, né? A plateia veio abaixo. E os fotógrafos e jornalistas foram todos atrás da Susana. Susana Kertzer.
modelo lá na década de 70, 80... Tá, Chicão, agora tu já faz os passos comigo, faz favor. Não, mas eu nunca briguei contigo, só não vou falar. Ah, por favor, Chicão. Eu acho que falar meu não é tão importante. É muito importante. Não. Chicão, olha aqui, olha pra mim. Ele quer amor, ele quer beijo. Eu estava dando o recado da devassa, querido, por favor. Mas eu achei legal, tudo bem. Tá, é que eu não podia interromper, eu estava falando com o telespectador. Dona Magda, o centro de Porto Alegre está mudando. Você viu ali o que estão fazendo no edifício, aquele antigo edifício Guaspari, de 1936. Sim. Qual é mesmo? O edifício fica ali de frente ao mercado público, ali na esquina, de frente ali o meu amigo Carlão, ali, o Santander, todo aquele pessoal ali. Então, eles já colocaram os tapumes, o edifício vai ser reformado, vai ser instalado ali uma loja, a Lebes vai ser colocado. A Leves? Lebes. Estão fazendo um prédio, o prédio é um patrimônio tombado, patrimônio. Ai, que maravilha. E estão renovando, revitalizando. Aquilo ali vai ser um ponto fantástico no centro de Porto Alegre. Olha, parabéns, né? Não vou mudar a fachada, porque não pode mudar a fachada, e vão restabelecer aquele fluxo ali. Porque e uma loja Lebes ali naquele lugar é muito bom, hein? O que tem de gente, de vagabundo ali naquela região, é um negócio, assim, impressionante. Então, aquilo ali vai dar um outro fluxo, pessoas vão ir ali e realmente meus parabéns, porque isto e a iniciativa privada, né, vai dar um outro Mais uma vez a iniciativa privada, né? E a iniciativa privada tem que tomar conta disso. Ô, Chicão Tofani, tu pode não querer falar comigo, mas tem um recado pra ti aqui, ó. Boa noite, Magda e bancada. Chicão, o neném está viajando. O motorista do Paulo Sérgio foi junto? Não, acho que não, mas o neném deve estar bem, uma companhia masculina bem interessante. Quem perguntou foi o Eduardo Bauer, na Distância Velha. O foco dele é sempre esse aí, né? Ai, ele está com o Júlio Menezes e lá em Não Me Toque ele está com o motorista do Pois é, foi por isso ele gosta de outro rolo. Olha aqui, ó, Manuela Ramos. Coitado. Não é mais uma opção dele. Magda, querida, quanto tempo? Aproveita o tema das carnes adulteradas para convidar a bancada a seguir uma dieta vegetariana como eu. Que tal? Tô fora. Agora tem mais um motivo. Abraços, tá certo? Mas aí tem agrotóxico. Tem que ser tudo orgânico, tá difícil de comprar tudo orgânico. Tá difícil, é muito mais caro. É aí que é o problema, né? Não tem pra onde correr. Querida bancada, como vocês analisam que grandes empresários metidos em falcatrua sempre saem bem e o povo fica na pior sempre? Comentem, pois o dia a dia me mostra que a ética não existe para muitos. Obrigada, professor Guaraci de Viamão. Professor Guaraci é nosso telespectador assíduo. É uma grande realidade isso. Não é verdade. A ética está em extinção. Tomara que a gente consiga reverter essa situação. Tem aqui no WhatsApp, a Gabriela diz que está junto com começou a assistir o programa com meu namorado e desde então me apaixonei. Querida. Assisto sempre que posso. Um beijo para todos e parabéns pelo ótimo programa. Gabriela Gamalho, de Canoas. Eu queria falar, Magda, sobre o centro de Porto Alegre. Eu adoro o centro de Porto Alegre e não é assim, não tô fazendo gênero aqui. Eu já trabalhei no centro, eu já morei no centro, na Duque de Caxias. Eu estudei a minha vida inteira no centro, no Colégio Sevigné. E eu tô indo agora, depois de muitos anos, eu voltei pro centro da cidade com uma certa frequência. E, Marne, que delícia é caminhar pela Rua da Praia, ali nas imediações da Casa de Cultura Mário Quintana. Lá embaixo, então. Lá embaixo. Umas árvores lindas. Ali não tem camelotagem. Não, ali é um bairro, parece a parte do centro, sabe? Umas ruas lindas, árvores maravilhosas, aí tem um café, tem um barzinho, tu vê umas pessoas diferentes. Eu torço tanto pro centro, sabe, se revitalizar e que todos os gaúchos possam voltar pro centro, que é onde a vida da cidade acontecia há anos atrás. Desculpa. Falando em ética, eu trouxe aqui dias atrás, uns meses atrás, um livro chamado Ética, do Baruch Spinoza, que foi um grande filósofo holandês e que, através desse livro, foi seu grande livro, ele explica como a ética deve ser fundamental na vida das pessoas. Por que os políticos não leem esse livro, hein? Tem tantas frases, tantas coisas significativas, porque não interessa, como disse o ministro Barroso, isso aí é endêmico, né? O sistema todo da política brasileira, não é só da política, você vê que são os industriais, que são os grandes empresários que fogem à ética, né? E o povo que se dane com
se exploda, como diria o Chico Anísio naquele quadro que ele tinha. Eu lamento, a sociedade brasileira é a sociedade podre, porque nós criamos o país em cima dos degredados, né? Degredados portugueses. O Brasil ou a morte. O Brasil ou a morte. Então, o camarada era ladrão, era mau caráter, era estuprador, chegava da casa. Então, eles mandavam, vai pro Brasil. Tu prefere morrer ou pro Brasil? Eu quero ir embora pro Brasil, vamos pro Brasil e tal. Então, vai morrer. E outra coisa, a ordem, como o território era muito grande, a ordem da coroa portuguesa, vamos procriar. Vamos fazer filhos, então... Sim, a gente entendeu bem direitinho essa parte. A Carla fez 3. Eu fiz 3. Mas não é desculpa, Marne, porque a Inglaterra fez a mesma coisa com a Austrália, e a Austrália é um país de primeiro mundo. Agora, falando em etiqueta, ética, uma subdivisão da ética, para explicar a ética, é a etiqueta. E a etiqueta são aqueles pequenos atos do nosso dia a dia. Levantar da cadeira do ônibus, do banco do ônibus, se chega uma senhora idosa, né? Pessoas põem a mão na cabeça para não ver. Obedecer as regras de trânsito, né? Não furar a fila, não tentar levar vantagem. Essa parte da etiqueta falta na nossa sociedade, né? Obedecer as regras, é sempre aquela coisa. A etiqueta, ela é burlada e a ética nem se fala. É o Gerson que quer levar vantagem em tudo. Prezada Magda e bancada, boa noite. Se algum dia a Friboi for instalar uma unidade industrial em Porto Alegre, provavelmente será ao lado do São Miguel e Almas. Abraços e bom final de semana a todos. Humor negro, mas bem colocado, Giovanni Prestes. Eu só queria responder para a Cris, a construção da Austrália, o primeiro pirata, o primeiro mercenário que lá aportou há 200 e poucos anos atrás. A Austrália é um país, continente muito novo ainda. Só que as leis inglesas, elas são aplicadas. E eles começaram a construir o país através de execuções, como diz o Chicão, eles matavam as pessoas. Então, a lei era cumprida. Aqui não. Aqui existem os desvios, né? É como na cultura alemã, as leis alemãs. A lei alemã, ela não admite discussão, porque ela é perfeita. O alemão, já a língua alemã não permite isso. A legislação brasileira, ela tem sempre uma vírgula, alguma coisa que os advogados conseguem escamotear e, através, claro, da sua inteligência, e fugir, porque as leis não foram criadas pelos advogados. E abrir para interpretação. Claro, a interpretação é mais... Então, a Austrália, e aliás é um país com menos de 24 milhões e meio de habitantes, naquele território de 7 milhões e meio de quilômetros. Que o miolo é desabitado. Quer dizer, é um pouco mais do que 10% da população brasileira. E você sabe que está fechado para a imigração lá. Antigamente eles aceitavam. Antigamente era mais principalmente gandaia. Mulheres, você sabia? Não. Porque não tinha, só tinha homem. Eu imaginava que era para construção civil, esse tipo de profissão que não tinha australiano para isso. Os aborígenes, né? Formados pelos aborígenes. Olha, o Michael está nos arrasando. O Michael mandou mais uma coisa da Sadia, dizendo que eles jogavam futebol com o tender aquele, lembra? Meu Deus! Michael, para, Michael. E eu achei o e-mail do Aaron Paza, que nos mandou. Olha o churrasco dele de domingo, que já está pronto. Olha a foto que ele mandou para mim aqui. Eu tive um ataque de riso. Já está espetada a carne, ó. E o sal grosso aqui, ó, maravilhoso. Não tem gordura, não tem glúten. Não tem gordura, não tem nada. Adorei. A Magda vai gostar disso, ele está muito bem. E o Ariel disse o seguinte, é leite estragado, carne estragada, o negócio é tomar cerveja. É isso aí, cerveja, o negócio é tomar cerveja. Cerveja nunca foi adulterada, né? Cerveja... A essa altura eu não sei também. Olha aqui, eu adoro o programa. Crítica. Vocês já estão a fazer brincadeira com coisa séria. Após a repercussão negativa sobre o consumo de alimentos estragados. Isso é típico do brasileiro. Ele fica revoltado no início, tal como o Chicão fez muito bem. Mas logo em seguida, tal como fizeram alguns de vocês, começaram a brincar com a situação. O telespectador que escreveu, dizendo que trabalhou em frigorífico e já sabia que isso acontecia e que lhes chamou de trouxas, deveria ser investigado pela Polícia Federal, pois ele deve ter muito a contar. E mais, será que ele não foi honesto o suficiente para ter feito a denúncia quando trabalhou nessas empresas? Abraços, Ezequiel.
Ó, Maicon, ó, viu? Ó. Viu, Maicon, viu? Mas de repente até pode ter feito alguma denúncia. Sabe lá, né? Sabe lá. Tem pra ti aqui, ó, um WhatsApp. O Martin tá muito lindo de preto. Tá. A Daiane Muito disse. Obrigado. Ficou elegante. Ele tá cara de gente rica. Mas ele é a cara da riqueza. Ele era rico, ele era muito rico. Se eu soubesse a pobreza... Ele era verdade. Ele era. O Marne tá fazendo... O Marne tá fazendo uma poupança muito boa. Esses dias eu tive até um pequeno desmaio, eu ando trabalhando demais, né? Isso é um pequeno verdade. desmaio, né? Hoje a Tati tinha uma dor no peito muito forte também. Tá bom, vamos procurar um médico, né? Eu vou ao médico. Já fui o médico ontem. Tá na hora de encerrar o programa, não tô querendo cortar. A gente pode ir no programa mais tarde, a gente vai continuar a queixa, tá? Vou continuar a queixa. Beijo, boa noite pra vocês, bom final de semana. Não esqueçam de nós, segunda-feira, logo depois do Jornal da Pampa, a gente tem um novo encontro. Até lá.